Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Nós vamos ler o finalzinho desse versículo. Esse final desse capítulo tem uma pergunta interessante, que eu gostaria de trabalhar ela, apesar dessa passagem ser tão trabalhada por tantos pregadores. E eu queria trabalhar uma perspectiva a partir dessa pergunta. E a pergunta dos discípulos foi: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite evidenciar o Teu nome. Queremos glorificar o Teu nome, expondo o Senhor, sobre o Senhor como sendo Deus eterno, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Sem o Senhor nada teria sido feito. Por isso, Senhor Jesus, aceita a nossa adoração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na eternidade propôs o Teu próprio Filho como substituição, como pagamento, como preço de resgate por nós. Nós adoramos o Teu nome, adoramos a Ti, ó Espírito de Deus, que um dia nos conduziu ao Filho de Deus, a Jesus, nos fez compreender a gravidade de nosso pecado, nos levou ao arrependimento, e aqui estamos nós glorificando a Ti, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Dá que o Teu Espírito agora, Pai, nos conduza na audição da Tua palavra, e dela queremos nos alimentar e sermos cada vez salvos dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar. Apenas antes de expor a palavra, uma palavra em relação à minha fala hoje pela manhã, eu fiz menção a vários métodos que vêm sendo utilizados hoje por muitas igrejas, e algumas igrejas no mundo urbano. Os líderes tendem a criar métodos para atrair jovens, prender jovens, e está virando uma moda em algumas capitais a nascer boates gospel, por exemplo, né? E eu sou totalmente contra isso. Isso aí é trazer a aparência do mal para um ambiente onde não cabe a aparência do mal. Isso é pragmatismo. E hoje pela manhã eu falei e frisei bem para os irmãos. Os métodos existem, mas nem todos são convenientes, adequados e honráveis ao nome do nosso Senhor. Não vale tudo, não. Pode até chegar a uma finalidade, prender jovens na instituição chamada igreja, mas são ineficazes para levar esses jovens a converterem-se e também ser juntados ao corpo de Cristo. Uma coisa é ser membro de uma instituição chamada Assembleia de Deus. Outra coisa é ser membro do corpo de Cristo. E a igreja tem que levar as pessoas a ser membros do corpo de Cristo. E isso precisa reconhecer pecados, converter-se, ser batizado, viver uma vida santa. A salvação, ela só tem garantia lá na finalidade se for fiel até o fim. Se a pessoa também começar a viver uma vida de pecado aqui, ali uma hora perde essa salvação. E de vez em quando eu tenho ministrado nossa igreja lá em Goiânia, estou ministrando sobre a doutrina da salvação. Aqui, pastor, vou tomar uma liberdade para fazer uma posição teológica, e bem grave, à luz de Hebreus capítulo 6. É uma tradição popular entre nós, assembleianos, uma ideia de que nós ganhamos a salvação, mas se pecarmos, a gente perde a salvação, aí reconcilia com a igreja, ganha a salvação de novo, perde a salvação amanhã, ganha de novo, perde, ganha. Isso não existe. A salvação é muito difícil de ser perdida. Às vezes tem gente que cai em pecado grave, e quando cai em pecado, um crente cai em pecado grave, a Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus envia uma graça para restaurar. Para restaurar. Deus busca o pecador, ele vai às últimas instâncias, mas agora muito cuidado. Com os nossos pecados, nós vamos negando essa graça que vai atuando em nós. Um dia o Espírito Santo fala, você não quer? Era obreiro, cheio do Espírito Santo, subia aqui no púlpito, falava em línguas, em mistério, pregava, um monte de gente convertia, era batizado com o Espírito Santo, mas de repente cai em pecado, começa a ofuscar a vida. Aí acontece aquilo que a gente chama, à luz do pensamento de Paulo, de extinguir o Espírito. Mas até aí a pessoa ainda não perdeu a salvação. A graça de Deus ainda está batendo ali. Extinguir o Espírito é quando o Espírito pega um crente e fala assim, você continua me desonrando de seus pecados. Eu vou tirar a minha presença de sua vida. A pessoa vai lá para o banco. E aí começa a resmungar, falar mal da igreja, falar mal de pastor, falar disso e daquilo. E quando a gente vai perguntar o que é que está acontecendo com esse caluniador que calunia, quando você vai fazer a leitura do que está por trás, aí você descobre. Mas aí, digamos, se a pessoa começa a resistir ainda à graça, ele chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito. Irmão, se blasfemar contra o Espírito, e isso acontece, é quando a pessoa começa a falar coisas indignas, ofende o próprio Deus. A pessoa perde a salvação. E se perdeu a salvação, acabou. Não tem esse negócio de, vem reconcilie com a igreja e volta. Não tem. Lá em Hebreus, capítulo 6, diz assim, a pessoa que, tendo sido iluminado pela palavra de Deus, conheceu os dons celestiais, conheceu as bênçãos de Deus, conheceu o que é a alegria de ser crente. Aí tem uma expressão forte, experimentou o Espírito Santo. E aí o versículo 5 daquele capítulo diz, e recaíram, se recaíram, então agora eu vou tocar naquela coisa de calvinista que disse que uma vez salvo para sempre, a pessoa não pode cair da salvação. Né? Mas o texto lá é bem claro, e recaíram. Então significa o seguinte, eram caídos anteriormente, foram levantados, mas agora recaíram. Perdeu a salvação. Aí o texto continua dizendo, é impossível que sejam novamente renovados para arrependimento. É impossível. É impossível. E aí ele continua dando uma ideia seguinte, que se fosse possível a pessoa ser renovado novamente para a salvação, era necessário que Cristo tivesse morrido mais de uma vez, para prover salvação mais de uma vez. Cristo morreu uma só vez, de forma que ele concede a salvação uma única vez. E por isso que a própria carta aos Hebreus fala para nós guardarmos, termos cuidado, zelarmos pela tão grande salvação que nós alcançamos. Temos que zelar dessa salvação, porque se perder... E aí eu vou citar o exemplo de uma pessoa. É o apóstolo Paulo, lá no final da segunda carta a Timóteo, ele falando para Lucas, ele fala assim, procura vir ter comigo rapidamente, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século. As palavras lá tão fortes que a gente sente o que o apóstolo Paulo estava sentindo por Demas. Era um amigo dele, havia se convertido, havia sido salvo, estava com Paulo, era um obreiro, mas de repente ele passou a amar. As palavras que poderia estar ali seriam outras. Por exemplo, ele começou a ter uma aparência do mundo. Ele começou a ter um afeiçoamento, um certo afeto pelo mundo. Mas a palavra lá é grave, o verbo agapau, de ágape, amado, amor incondicional. Procura vir ter comigo brevemente, porque Demas me abandonou, tendo se entregado num amor incondicional pelo mundo. O mesmo amor que ele havia atribuído e aplicado ao se entregar para Jesus, agora ele rejeita Jesus, porque tem que rejeitar Jesus para aplicar esse mesmo amor ao mundo. E para Paulo ele estava triste porque Demas havia perdido a salvação e não tinha mais chance. Por isso, tomem cuidado. E qualquer tipo de aparência do mal, irmãos, começa a gerar mal dentro da gente.
é abrir porta para o diabo, para os seus demônios, começar a atuar. E começa com a boate gospel, começa com a coisinha que não tem importância, logo, logo estarão dançando sensualmente, logo, logo moças e rapazes caem na perversão e logo, logo vira baderna. Nós sabemos como é a natureza humana. É por isso que não existe aparência do mal no nosso meio. A Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja desse Brasil. Pergunta qual é o meio que a Igreja Assembleia de Deus utilizou e utiliza até hoje, pelo menos aquelas que ainda estão fiéis, para ser a tão grande igreja. E aqui eu vou colocar também ao lado, congregação cristã. Eu gosto daqueles irmãos, são pentecostais também. Pergunta que atrativo existe na congregação cristã no Brasil. Pergunta que atrativo existe aqui no nosso meio, que tipo de atração, que tipo de coisa. Da perspectiva lógica, da perspectiva estética, né, não existe. Aqui nós estamos por causa da graça do Senhor. Nós estamos por causa do Senhor Jesus. Por causa do nome dEle, por causa da salvação que Ele nos deu, por causa do Espírito Santo que nos enche. É a única coisa que nos prende aqui. E é a única coisa que vale a pena viver. Portanto, irmãos, eu não concordo com qualquer tipo de método, não. Mas eu creio que a igreja tem que criar estratégias, né, para entrar aqui e ali. Amém? Então, para não deixar dúvida, às vezes pode causar um escândalo, e eu peço perdão por ter deixado uma ambiguidade assim, né, mas então eu estou esclarecendo, eu não concordo com essa ideia de boate gospel. Assim como não concordo com estilo de rock dentro da igreja, samba, né? Eu vou dizer uma coisa para músicos, para cantores. Nós podemos cantar samba, sim, mas desde que você não esteja cantando o estilo. Às vezes, uma composição ali, assim, involuntariamente, saiu foi um samba. O problema é quando se canta objetivamente. Eu vou compor um samba aqui, porque aí você está tentando fazer uma subversão dentro do ambiente que não aceita isso. E nós não podemos fazer subversão. É igual falar, pode dançar na igreja? A própria pergunta já indica a subversão, porque nós falamos que não pode. Então não cabe nem questionar isso, né? Então a coisa é por esse lado. Amém? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem, essa pergunta, ela nasce dentro de um contexto interessante, e ela está aqui no Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã também falei de pessoas iletradas, e não é virtude ser iletrado ou ser semi-alfabetizado, mas muitas vezes nasce grandes coisas, grandes obras, grandes palavras a pessoas que têm muito pouca letra, pouco conhecimento. E aqui nós estamos diante de um evangelho que aquele que tem privilégio de ler esses textos em língua grega é o evangelho mais difícil de se ler em grego. Porque Lucas era um médico, uma pessoa muito bem formada, ele escrevia muito bem, Mateus também, na língua grega. O Novo Testamento todo foi escrito na língua grega, originalmente. Eles escreveram assim com primor. Paulo, então, ele se expressava muito bem. E quando pegamos a carta aos Hebreus, aquilo ali é uma obra literária para quem entende grego. Mas aí, de repente, pegamos o Evangelho de Marcos. Para fazer um paralelo com a nossa língua, né, o que tem de erro de concordância, erro de regência, né, mas é assim, porque Marcos era um homem semi-alfabetizado na língua grega e resolveu escrever a história de Jesus. Ele tem essa característica, é difícil de se ler. Mas agora, quando a gente começa a ler Marcos e vai ler assim da perspectiva estilística, tem uma coisa interessante aqui em Marcos, porque ele começa a relatar a vida de Jesus, começa a relatar os diálogos. Tem momentos que ele está relatando os diálogos com os fariseus, e ele coloca uma perspectiva assim, primeiro ele leva a gente para dentro dessa narrativa, ele coloca a gente ao lado dele, e ele vai falando, olha, Jesus estava falando isso e isso com os fariseus, e tal.
Mas aí, de repente, ele coloca lá um adendo assim, é porque os fariseus não sabiam que disse. Aí ele fala, olha, vocês estão sabendo, e eu estou contando antecipadamente o fim dessa história, vocês que estão lendo, estão sabendo, mas esses fariseus aqui, que são os protagonistas dessa história, não sabem, e Jesus vai pegar ele de surpresa. E aí gera